Bom dia, bonitos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje a gente vai continuar aquela aula anterior da resolução de alguns exercícios. Então vamos lá? Bom, esse é o exercício 44 da prova de 2020 e precisa desse texto, né, que tá aí em cima. Eu não vou ler o texto inteiro com vocês, mas depois vocês pegam lá na prova de 2020, ele vem antes da questão 43. E ele fala, né, durante alguns... tá falando do sistema métrico, tá falando de várias coisas. E ele fala em um momento aqui, ó, né, que o Brasil, né, no Brasil, de acordo com o dicionário Ruais, uma légua equivale a 6,6 quilômetros. Eu tô falando dessa instrução importante aqui, porque na questão ele diz o seguinte: a légua é uma medida de comprimento que varia de acordo com o período histórico e o país que é usada. Segundo o dicionário Priberan, por exemplo, ela equivale a 5 quilômetros em Portugal. Pode-se, portanto, estimar que a légua brasileira é maior que a portuguesa em cerca de... Então, primeiro a gente precisa saber quanto que é a légua aqui no Brasil. Por isso que o texto é importante. Então, ó, no Brasil, uma légua equivale a 6,6, certo? Em Portugal, ela equivale a 5 quilômetros. Tudo bem? Essas são as informações que a gente precisa para resolver esse problema. Então, ela é 6,6 no Brasil e 5 em Portugal. Então, tem uma diferença de 1,6, certo? Se a gente fizer uma conta aqui bem simples de menos, né? Nem precisa montar a conta nesse caso, mas vou colocar aqui, né? Ela tem uma diferença de 1,6 quilômetros entre uma e outra, certo? Então, a légua brasileira é maior que a portuguesa em cerca de... Então, quanto isso equivale, né? Quantos 1,6 equivale em relação à portuguesa? Então, a gente tem que fazer uma conta de dividir. A gente já viu isso, né? Nos exercícios anteriores. Então, a gente coloca aqui 1,6 dividido por 5. Não consigo dividir desta forma, coloco a vírgula, ó, casas decimais igualadas, ignoro a vírgula. 16 dividido por 50, o mais próximo é 0, que sobra 16, certo? Coloco a vírgula, 160. Aqui a gente tem como se fosse a tabuada do 5. A gente sabe que 5 vezes 3 é 15, então vai ser o mais próximo, né? 150. Vai sobrar 10, como já tem a vírgula 100, a gente sabe que 2 vezes 5 é 10, né? Então, 0,32. 0,32, lembrando, né? Pego o número de cima, que é o número inteiro sem a vírgula, duas casas decimais, então 2 zeros, portanto, 32%, letra C. Ok? O exercício 23, ele é um exercício de 2020 também, e ele a gente já resolveu em sala de aula, lá no comecinho do ano, quando eu passei aquele exercício para vocês, né, aquela lista de exercícios para vocês, para saber o que vocês sabiam ou não, né, que era a nossa atividade diagnóstica. Esse exercício foi passado, mas eu vou refazê-lo, tá? O difícil dele não está exatamente na porcentagem, mas sim na questão que engloba sistema de equações, tá bom? Então, a gente tem que ler o texto, né? No texto ele tá falando sobre os tipos de peixes que tem, e nesse texto que tem o valor desses peixes que eu vou precisar utilizar na questão 23. Eu não vou ler o texto, depois vocês procurem lá, né? Vem antes da questão 22, da prova de 2020. Então, tá lá escrito: suponha que um dos piscicultores, pessoas que comercializam peixes, né? Comercialize apenas carpas capim e carpas húngaras. Em março, esse piscicultor levou à feira 1.200 carpas e conseguiu vender 90% delas, obtendo um faturamento de 11.380. Nessas condições, o número de carpas húngaras que o piscicultor vendeu foi igual a... Então, primeiro de tudo, eu vou escrever ali do lado para caber bem, porque vai ser bastante coisa, tá? Então, eu vou chamar de carpas capim, eu vou chamar
de C, de capim, tá bom? E carpas húngaras eu vou chamar de H, de húngaras, tudo bem? Primeiro de tudo, ele disse que ele levou 1.200 carpas, porém ele vendeu 90%. Então, ó, 1.200 carpas, conseguiu vender 90%. E o total do faturamento foi 11.380. Essas são as duas informações importantes que a gente tem aqui. Então, primeiro de tudo, se ele levou 1.200, mas ele não vendeu todas, ele vendeu 90%, a gente primeiro precisa saber quanto que é 90% de 1.200. Então, 90% de 1.200. Primeira conta que a gente tem que fazer. Então, 90% de 1.200. Esquece os zeros. 90 vezes 12, tá? Então, a gente faz 90 vezes 12, lembrando que quando a gente está multiplicando por um número que termina em zero, a gente pode ignorar esse zero colocando ele embaixo. 9 vezes 2, 18, sobe 1, 9 vezes 1, 9, com mais 1, 10. Então, ele vendeu 1.080 carpas, tá bom? Aqui a gente consegue montar o nosso sistema de equações. Então, são duas equações que a gente tem. A gente sabe que carpas capim mais carpas húngaras formam 1.080, certo? Que foi o que ele conseguiu vender. O preço da carpa capim, então, vamos pegar o marca-texto de novo. O preço da carpa capim é R$11 e o preço da carpa húngara é R$9, certo? Então, a gente vai fazer 11 vezes a carpa capim, mais 9 vezes a carpa húngara, que é o valor de cada uma. E temos o resultado de R$11.380. Aqui a gente tem que prestar atenção o que ele quer de resposta. Ele quer de resposta o número de carpas húngaras. Então, o que eu quero descobrir é o valor do H, certo? Esse é meu foco. Se esse é o meu foco, eu tenho que deixar o H aqui. Então, uma das formas, né, para quem não se lembra, vocês começaram a ver sistema de equações lá no 7º ano, viram um pouquinho mais no 8º, mas para quem não se lembra, a ideia aqui é fazer um isolamento, né, deixar só uma dessas letras, né, porque com duas letras a gente não consegue resolver. Uma das formas é o método da adição, né? A gente tem alguns métodos para solucionar sistemas de equações. Um deles é o método da adição, que é o que eu vou utilizar aqui. O método da adição consiste em somar a de cima com a de baixo, eliminando uma das possibilidades. Para isso, eu quero eliminar o C, então eu vou multiplicar a de cima por menos 11. Por que menos 11? Porque aqui eu tenho 11. Se eu multiplicar por menos 11 aqui, eu vou ficar com menos 11C aqui. Quando eu somar menos 11 com 11, vai dar zero. Então, eu vou multiplicar a primeira inteira por menos 11, certo? Então, a gente sabe, menos 11 vezes 1C, menos 11. Menos 11 vezes 1H, menos 11H. Vou fazer aqui no cantinho, ó, 1.080 vezes 11, certo? 1.080, né, 11.880, então menos 11.880, e aí vou colocar a de baixo, a gente só repete, né, e faz uma conta, certo? A gente tá somando essas equações. Menos 11 com 11 dá zero, não preciso colocar nada, né? Elas vão embora. Menos 11 com 9, 9, 10, 11. Então, sobram 2 negativos, certo? Porque o negativo era maior. E aqui também, ó, o negativo é maior, né? 880. 0 menos 0, 0. 8 menos 8, 0. 8 menos 3, 5. Certo? Então, 500. E 11 menos 11, 0. Então, a gente tem aqui, ó, menos 2H igual a menos 500. O menos 2 eu vou dividir dos dois lados, então fica menos 500
dividido por menos 2, menos com menos dá mais, 500 dividido por 2, 250 carpas húngaras. Letra A. Ok? Bom, essa é a questão 48, ela é da prova de 2019 e ela também precisa de um texto para ser resolvida, né? Ela já foi resolvida também em sala de aula com vocês no começo desse ano, né? Ela estava na nossa prova de avaliação diagnóstica, mas não tem problema, vou resolver novamente, tá? Ela tem um texto ali importante, né, pra gente ler. Então eu vou ler para vocês o texto inteiro e depois vou grifar o que for importante, tá? O Prêmio Nobel foi criado por Alfred Nobel, que deixou em testamento parte de sua fortuna para que fosse usada na criação de uma fundação a fim de premiar pessoas que prestassem grandes serviços à humanidade. Em 2017, a Fundação Nobel aumentou o valor do prêmio em 12%, atingindo o valor de 9 milhões de coroas suecas para cada uma das modalidades de premiação. Além do prêmio em dinheiro, os vencedores do Nobel recebem uma medalha de ouro em formato circular de 66 milímetros de diâmetro e um diploma. Questão 48. Com base nas informações contidas no texto e assumindo que, em 2016, uma coroa sueca era equivalente a 42 centavos, de reais, né? Pode-se afirmar que o valor aproximado do Prêmio Nobel para cada modalidade de premiação em 2016 era, em milhões de reais, de cerca de... Então, primeiro de tudo, né? A gente precisa ver que lá no texto ele diz que em 2017, o valor do prêmio em 2012, o valor do prêmio em 2002, meu Deus, tô com 2012 na cabeça, em 12%, aumentou o valor do prêmio em 12%, certo? Atingindo, né, o valor de 9 milhões de coroas suecas, tá bom? Com base nas informações contidas no texto e assumindo que em 2016 uma coroa sueca equivale a 42 centavos, então em 2016... certo? E aqui eram 9 milhões de coroas suecas, certo? Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber, né, quanto era em 2016, certo? Em 2016 era em reais, ó, certo? Então, a gente sabe, né, que em 2016, ele era 12% menor, né? 12% menor do que é hoje, certo? Ele teve um aumento de 12%. Então, se o total é 100% e teve um aumento de 12%, a gente sempre fala, né? Aumento. Então, é o 100% mais o quanto aumentou. 112%, certo? Aqui a gente vai usar a regrinha de 3. Eu dei uma aula para vocês, né, recentemente, de regra de 3. Por que a gente vai usar a regra de 3? Porque a gente não sabe quanto era em 2016, certo? Então, em 2016, eu vou chamar de X. E em 2017 eu sei que são 9 milhões. Então, eu vou colocar assim, ó. X era 100%, né, em 2016, e aí teve um aumento, né, de 12%, então 112%, se tornando 9 milhões. Eu não vou escrever aquele monte de zero porque não tem necessidade, tá bom? Porque a resposta também é em milhões de reais. Então, ó, regra de 3, né, conforme aumenta o valor também aumenta, então elas são diretamente proporcionais, né? Então eu posso multiplicar em cruz. Então esse multiplica esse multiplica esse. Então temos o seguinte, esquece as porcentagens, tá? 112 x igual a 9 vezes 100. Então 112x igual a 900
vou fazer essa divisão, ó, 900 dividido por 112. Essa divisão, a gente vai fazer uma aproximação, tá bom? Porque a gente não sabe, né, quanto que é. Então, 900 dividido por 112. Eu vou chutar aqui que vai ser algo em torno... Ó, se fosse 100, seria 9 vezes, né? Então, eu vou chutar um menor, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8. Com 1, 9. 8 vezes 1, 8. 896. Vai ser o mais próximo, né? Que eu vou chegar. Então, 8. 896. Tem 4, né, de diferença. A gente tem que tentar fazer as contas o mais rápido possível, tá? Não perder tempo com as contas aqui. 40, ó, não dá, certo? 400, provavelmente o mais próximo é 3, né? 3 vezes 2, 6, 3, 3, né? Se eu aumentar, já passa de 400, então vou colocar 3 aqui. 336. E aí vai sobrar, eu não vou fazer mais, tá bom? 4, 6, 0. Sobrou 64, não vou fazer mais. Aproximadamente, ó, aproximadamente 8,03 milhões de coroas suecas. Só que ele não quer saber isso, ele quer saber em reais, né? E aí ele diz, ó, que era 42 centavos. Então, a gente vai pegar esse valor aqui e vai multiplicar por 0,42, tá? Tá meio zoneado, né? Eu devia ter começado pra cá, mas tudo bem. A gente vai fazer aqui a conta final. Então, vai ser 8,03 vezes 0,42. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Ponho 0. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 0, 0 com 1. 4 vezes 8, 32, certo? Não preciso fazer o vezes 0, né? Somo. 2 casas aqui, 2 casas aqui, 4 casas no resultado. 1, 2, 3, 4. Então, aproximadamente 3,37. O mais próximo desse valor, né, do 3,37, é o 3,33. Tudo bem? Lembrando que, ó, ele fala aqui no enunciado, né, valor aproximado. Então, eu não preciso ficar com medo, ok? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido entender. Na próxima aula tem mais alguns exercícios. Beijinhos e até a próxima.